Olá, seja bem-vindo ao canal Vivi Ferronato Fitocosmética e hoje nós vamos fazer um lápis preto para os olhos. Então, pessoal, dando sequência a essa minissérie de makes que eu tenho trazido aqui para vocês, hoje chegou a vez do nosso lápis preto para os olhos. Eu estou super empolgada em trazer essa formulação para vocês, mas principalmente para mostrar os testes que eu fiz em relação a alguns moldes, né? Então, acredito que a maior dificuldade que vocês tenham e que eu também tinha era referente a um modelo, a um formato que fosse de fácil aplicação nos olhos. Porque a base, a formulação em si, ela é super simples, vocês vão ver, é uma das formulações mais simples que nós já fizemos por aqui, mas onde nós tínhamos realmente a dificuldade era em relação a um molde adequado, né? Muitas vezes nós fazíamos o produto sólido, colocávamos em moldes de coraçãozinho, em moldes sólidos, que a gente precisava até estar aplicando com um pincel ou com algum outro recurso para que a gente pudesse pigmentar os olhos. E às vezes isso também não é tão acessível e não é tão viável, né? A praticidade de nós pegarmos o produto e já aplicar é realmente bem melhor, né? E o molde utilizado foi um simples canudo de milkshake. Então vocês percebam que esse canudo ele é mais durinho, não é aqueles canudos fininhos, tá? É o canudo tradicional que nós adquirimos aí quando nós compramos um milkshake. Então é muito simples, muito prático e acessível também, né? Então esse foi o molde que eu usei e eu já vou mostrar o que não deu certo. Tentei este molde de canudo de silicone. Esse aqui é muito molengo, então ele não ficou bacana. Eu fiz a tentativa, ele também, o orifício dele não é tão amplo, então o líquido acabou escorrendo, foi uma lambança. Mas eu precisava fazer essa tentativa para ver, porque eu imaginava que eu não conseguiria deslizar depois o produto aqui de dentro para que ele saísse, né? Então, mas me surpreendeu em relação a desmoldar, né? Que a minha preocupação era no desmolde. Inicialmente eu tentei desmoldar fazendo um rasgo com estilete e com medo de cortar o produto que estava dentro, né? Então, quando eu vi que estava muito difícil, eu vou tentar empurrar mesmo para ver o que vai acontecer. E realmente foi a forma mais fácil, a que menos eu esperava que desse certo, tá? Então aqui não deu certo, vocês podem de repente testar aí, mas comigo eu não consegui com o canudinho de silicone. E esse canudo deu certo, mas eu já vou contar um pouco das minhas experiências que eu tive com ele para que vocês evitem desperdiçar material e já para que dê tudo certo já na primeira tentativa. Então, quando eu tentei a primeira vez, eu tentei usar o canudo inteiro, né? Usei todo o líquido aqui dentro e desperdicei, porque ele não deu certo, porque ele quebra, né? Então, ele é super frágil. Isso é um ponto, um aspecto negativo dentro dessa proposta, porque vocês vão ter que embalar muito bem o produto depois que vocês removerem daqui, porque ele, se cair no chão, ele vai quebrar, né? Então, a primeira tentativa foi rasgando, não deu certo. Tentei usar o canudo inteiro, não deu certo. E a maneira que eu encontrei foi partindo este canudo e fazendo 2 moldes. E aí ficou 2 canudos com mais ou menos 10 centímetros, que é um tamanho bom. E foi inspirado também na questão dos giz de cera que nós utilizamos aí para as crianças, né? Então eu estava pesquisando giz pastel para as crianças e aí me dei por conta, olha, de repente dá para usar para fazer um lápis para os olhos. E foi assim que foi construindo essa proposta e deu certo. E eu vou mostrar tudo aqui para vocês, tá? Então eu tô super ansiosa. Então, a ideia realmente é vocês cortarem o canudo. Vocês vão precisar, a parte inferior, a parte da base, vocês vão precisar colar uma fita adesiva para que não escorra o conteúdo. E depois é só colocar no molde, colocar na geladeira e deixar ele solidificar. E para desenformar, eu utilizei esse estilete
pois ao longo do vídeo vocês vão ver ele bem aí de pertinho. Ele tem a ponta aqui superior dele, ela é arredondadinha e ela cabe certinho dentro do canudo. Então este utensílio aqui me ajudou a empurrar. Mas se vocês tiverem algo similar aí na casa de vocês, também vocês vão conseguir, porque não houve dificuldade no momento do desenformar. E sobre a formulação de hoje, é uma formulação bem simples. Nós utilizamos ceras, vegetais, emolientes, pigmentos, né? Utilizamos novamente aí a sílica, né? Eu vou deixar uma referência embaixo desse vídeo, eu vou deixar uma referência de onde eu comprei a sílica, para que vocês localizem aí. Eu ouvi algumas perguntas lá no Instagram, onde eu consegui adquirir, eu já respondi, mas eu vou deixar os ingredientes aqui nos locais onde eu comprei, para que vocês consigam acessar também, né? E a sílica ela é muito importante, porque a sílica vai auxiliar nesse deslizamento e ela também ajuda na suspensão de partículas, né? Então, por exemplo, sabe quando nós fazemos algum batom, algum outro produto que tenha pigmentos em pó, e esses pigmentos eles se depositam ao fundo? Então, a sílica, ela ajuda, ela não é propriamente um agente suspensor, mas ela vai ajudar a suspender essas partículas para que elas não se depositem ao fundo, para que elas não se sedimentem. Então, a presença da sílica, ela é bem interessante com essa questão aí da sedimentação, né? Para evitar essa sedimentação ao fundo. Mas vocês podem estar aí utilizando também outros agentes suspensores, e a dica que eu dou realmente é vocês utilizarem a sílica. E um outro detalhe que eu não mostrei no vídeo, mas que eu normalmente faço quando eu adquiro os pigmentos, principalmente os óxidos de ferro. Normalmente o óxido de ferro ele vem numa partícula um pouco maior, ele não é tão fininho como a mica em pó, né? Então o que eu faço? Toda vez que eu compro algum pigmento, eu verifico ali se ele está muito empelotadinho ou se ele é mais granulado, um granulado mais grosso. E aí eu uso um moedor de café e eu uso para triturar aveia, para transformar a aveia em pó, eu uso para outras finalidades também. Então esse moedor de café ele é muito útil para que vocês reduzam, deixem esse pó mais fininho, né? Eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar lá no Instagram um vídeo com essa dica também, que daí vocês podem ver ali o modelo que eu comprei. Eu não comprei aqui no Brasil, eu comprei no Uruguai, numa viagem que eu fiz, eu achei, estava um valor super acessível, eu trouxe e ele me ajuda muito quando eu quero fazer este tipo de moagem, né? Então essa moagem ela é bacana para que a gente reduza essas partículas e evite essa suspensão. Isso também é uma forma de melhorar essa questão para a suspensão das partículas, além realmente de um agente suspensor, né? E a sílica ela é ótima para isso também. E sobre os ingredientes, nós utilizamos aqui ingredientes como o triglicerídeo do ácido caprílico. Nessa formulação eu não utilizei o octil-dodecanol, mas também poderia ser utilizado. Utilizei a cera de arroz, a cera de candelila, a cera de carnaúba, o óxido de ferro preto, a sílica, o dióxido de titânio, a vitamina E e a manteiga de karité. A manteiga de karité eu utilizei para que a gente ficasse com um toque bem suave, um toque macio. Quando eu elaborei essa formulação, foi principalmente pensando numa necessidade que eu tenho, uma dificuldade também que eu tenho, que é a aplicação de maquiagens muito duras, né? Eu sempre tive esse problema em relação a lápis especificamente, porque eu sou um pouco fiasquenta para me maquiar e eu me machuco os olhos, é sensível para mim, sabe? E acredito que algumas pessoas também tenham essa questão aí da sensibilidade nos olhos. Então a proposta era trazer um produto macio, suave, para que a gente não se machucasse no momento da aplicação. A questão da pigmentação ficou um produto muito pigmentado, né? Eu já deixei alguns vídeos lá no Instagram, se vocês quiserem dar uma conferida. Eu nem vou fazer a aplicação deste lápis aqui nesse vídeo, mas vocês podem ir lá no Instagram que vocês vão ver essa aplicação que já está lá, e vou deixar o vídeo aqui também nos shorts, que daí vocês podem ver como foi essa aplicação, como foi esse invase, com maiores detalhes, né? E eu acredito que vocês vão gostar realmente desse toque desse produto, que ficou num deslizamento perfeito,
e também numa cor intensa, né? Sem machucar ali a nossa mucosa. Então ficou muito bacana, eu adorei, eu já usei, eu vou usar mais inclusive, porque o que me impedia de usar era realmente o molde que eu não tinha de jeito nenhum, nenhuma ideia de como eu podia fazer. Eu sabia que eu queria no formato de lápis, então agora que a gente já falou um pouquinho da formulação, eu já tô super ansiosa para mostrar tudinho para vocês, vamos conhecer todos os ingredientes. Para esta formulação, nós vamos precisar de 25% de triglicerídeos do ácido cáprico caprílico, 15% de cera de candelila, 5% de cera de carnaúba, 5% de cera de arroz, 20% de manteiga de karité, 7% de óleo de rícino, 3% de sílica em pó, 14% de óxido de ferro preto, 5% de dióxido de titânio e 2% de vitamina E. Então aqui eu estou com todos os ingredientes pesados e separados. Aqui eu tenho o triglicerídeo do ácido cáprico caprílico, as ceras vegetais, a cera de candelila, carnaúba e cera de arroz. Aqui eu tenho a manteiga de karité e o óleo de rícino. Aqui eu tenho a sílica, o óxido de ferro preto e o dióxido de titânio, e aqui a vitamina E. Então aqui eu tenho os nossos emolientes, e o nosso primeiro passo é dispersar os nossos pigmentos nestes emolientes. Estou apoiando aqui, mas aqui não está ligado o calor, tá certo? Então vou colocar os nossos emolientes aqui junto aos pigmentos. Vou deixar aqui reservado. E agora eu vou fazer o derretimento das nossas ceras. Vou incluir também o nosso óleo vegetal e a manteiga. E agora vou aguardar o completo derretimento das nossas ceras, do nosso óleo e da nossa manteiga. Então, neste momento, eu vou desligar o calor e neste momento eu vou incluir os nossos pigmentos que já foram dispersos junto aos nossos emolientes. Aqui eu estou com uma temperatura de 66 graus. Eu vou aguardar agora uma temperatura abaixo de 45 para a gente incluir a vitamina E. Então, aqui neste momento eu já posso incluir a vitamina E. Antes de nós envasarmos o nosso lápis de olho, é preciso preparar então esses moldes. Então, o que eu vou utilizar aqui para nós fazermos esses moldes? Vou utilizar, então, um canudo de milkshake. Então, vou abrir o canudo. Vocês percebam que esse canudo ele tem em torno de 20 centímetros e nós vamos cortá-lo ao meio. Então, aqui, este é o canudo.
né? Ele vai servir como molde para o nosso lápis, para que fique num formato de lápis. E aqui na parte inferior, eu vou colar uma fita adesiva para que o líquido ele não escorra, né? E prontinho, aqui eu tenho os nossos moldes e nós vamos envasar o produto. Então aqui vou pegar nosso canudinho e vou encher com a mistura. Agora nós vamos deixar então ele solidificar e eu já volto para que a gente possa desenformá-lo. Então aqui o nosso produto ele já solidificou. Então começo removendo aqui a fita adesiva que eu coloquei. Então aqui basta nós empurrarmos. Então, depois de retirar do molde, nós vamos envolver num papel. Aqui eu peguei um saquinho de papel que eu tinha. E aí, vou pegar este papel, que poderia ser um rótulo, e vou enrolar e colocar uma fita adesiva. Então, aqui ele está embalado e falta nós fazermos a ponta. Eu utilizei aqui um apontador escolar. Prontinho o nosso lápis, né? Aqui então vocês podem estar utilizando já um rótulo, né, dando um acabamento. Aqui eu não fiz, eu queria só mostrar para vocês como vocês poderiam estar usando através deste molde que nós utilizamos aqui, que é um simples canudo de milkshake. Então, aqui está prontinho o nosso produto. Então, aqui está o nosso lápis preto para os olhos, né? Vocês podem ver que eles ficaram bem pequenininhos, né, no formato dos mini giz de cera. Eu adorei esse formato, inclusive eu tô adaptando aí uma formulação para fazer giz pastel para as minhas crianças brincarem, né? E eu achei muito bacana, me apaixonei por esse formato aqui. Tô super empolgada, acho que vocês reparam aí no tom da minha voz. Tô feliz porque conseguimos resolver um problema que muitas de nós tínhamos, né? Então é bacana quando a gente tem um desafio e consegue driblar esse desafio. Isso acontece muito frequentemente aí com a gente, né, que trabalha com a cosmética natural, que produz os próprios cosméticos, não temos acesso a determinados ingredientes, como pessoas físicas, né, precisamos ver soluções em questão de embalagem e questão de alguns ingredientes. Então, quando a gente consegue, a gente fica feliz, né, espero que vocês também fiquem felizes com esse resultado. Quero ver vocês fazendo, quero ver vocês me marcando e mostrando todos esses produtinhos bacanas que vocês forem fazer. Eu já recebi algumas perguntas ali no Instagram sobre outras possibilidades que podia ser feito nesse formato, né? Eu recebi uma pergunta de uma menina perguntando se a gente poderia fazer um batom, uma sombra. Então, gente, é como qualquer outro produto sólido, só mudou o formato. Então, dá para nós fazermos batom nesse formato, dá para fazer sombra, delineador, enfim, as possibilidades são muitas. E explorem, pensem fora da caixa muitas vezes. A gente às vezes precisa ver outras possibilidades. Inclusive, eu recomendo muito que vocês entrem em lojas de produtos para casa, porque às vezes alguns utensílios que são destinados para a cozinha são muito úteis para que a gente possa estar utilizando aqui no desenvolvimento dos nossos produtos. Eu adoro entrar naquelas
lojas que são específicas para itens de cozinha, itens para casa em geral. E eu adoro achar uma espátula diferente, um misturador, enfim. Aqui a gente já usa muitos produtos. Eu não tenho equipamentos laboratoriais aqui, a não ser algumas vidrarias que eu tenho, o fogão, são todos itens que não são especificamente de laboratório, mas que servem, assim como o mixer. O mixer substitui um agitador, um misturador. O fogãozinho que eu utilizo, que vocês veem eu fazendo aqui as nossas formulações, ele é um fogão que reproduz uma chapa de aquecimento. Aliás, ele é uma chapa de aquecimento, né? Mas outros itens que nós utilizamos aqui são itens que nós adquirimos facilmente em qualquer loja aí de utensílios para casa ou mesmo pela própria internet. Então, legal a gente pensar às vezes fora da caixa, sair um pouco da nossa área e verificar outras possibilidades. Quando eu entro numa loja desses produtos, eu entro com o olhar, o que eu poderia fazer com isso, ideias de moldes diferentes, enfim, tudo pode ser algo que facilite o que a gente faz em casa e com os nossos cosméticos. Então tá aqui mais um produtinho de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, ativem as notificações para que não percam nenhum próximo vídeo e deixe seu like, seu comentário. E não esqueça, se fizer esses produtinhos, me marquem lá no Instagram e me conta como é que ficaram, tá certo? Um grande beijo e até a próxima!